Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Desde o início do ano, mais de 42 mil pessoas desapareceram no Brasil. Para ajudar a localizar pessoas desaparecidas, o governo federal lançou um projeto piloto em parceria com uma Big Tech. O recurso foi formalmente anunciado na última quarta-feira, 30 de agosto, durante um evento realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o órgão, só no primeiro semestre de 2023, o Brasil registrou mais de 40 mil pessoas desaparecidas, equivalente a 199 casos por dia. Para as famílias que convivem com essa situação, não ter notícias de um ente querido é um drama que não passa com o tempo. Quais os principais motivos do desaparecimento de pessoas no Brasil e os desafios para combater este problema? Como vai funcionar o novo projeto? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o diretor da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos, Darko Hunter. Bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Darko. Olá, muito obrigado pelo convite. Uma grande honra estar falando sobre esse tema para a população. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Giovana, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança, uma Big Tech vai começar a rodar no Brasil o Alerta Amber, um sistema para ajudar na localização de desaparecidos? Oi, Celso, obrigada pelo convite. Oi, Darko, exatamente. Uma parceria entre a empresa Meta, de Mark Zuckerberg, e o governo federal foi criada para ajudar a encontrar crianças e adolescentes desaparecidos que vão ter suas informações compartilhadas nas redes sociais, Facebook e também Instagram. As publicações sobre os desaparecimentos vão ser direcionadas para uma área de até 160 quilômetros em torno da casa da pessoa desaparecida. Disponível em mais de 30 países, esse recurso vai ser disponibilizado inicialmente no Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais. Mas o objetivo é fazer uma expansão gradual dos alertas para todos os estados. Afinal de contas, diversas famílias buscam por parentes desaparecidos em todo o país. Uma luta que é incessante. Darko, explique, por favor, um pouco mais sobre esse recurso. Certo, esse é um recurso que é utilizado há mais de um ano, agora está aqui no Brasil. O Alerta Amber traz esse nome, o Amber, por conta de uma criança desaparecida nos Estados Unidos. Ficou desaparecida, depois foi localizada, foi vítima de um sequestro, foi localizada em óbito e foi inserido o nome desse Alerta Amber por conta do sequestro de Amber nos Estados Unidos. Como surgiu essa ideia? Uma das mães lá nos Estados Unidos, vendo esse caso sendo televisionado, entrou em contato com as emissoras de rádio, tendo uma ideia. Qual seria essa ideia? Que as emissoras, quando passavam a questões meteorológicas, eles mandavam um alerta para as pessoas que estavam naquela região. E a ideia dessa mãe era inserir também um alerta quando uma criança fosse sequestrada ou desaparecida. Iniciou-se isso, então, em 1996, e isso foi repercutindo em vários outros sistemas conforme a tecnologia foi aumentando e evoluindo. Hoje, aqui no Brasil, temos a grande conquista do Ministério da Justiça do Alerta Amber, que começará em Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais, captando essas informações que possuem alguns critérios para serem encaminhadas para o alerta ser divulgado no Facebook e no Instagram. Esse critério é que essa criança tenha algum risco da sua integridade e esse alerta é encaminhado a um raio de 160 quilômetros da última localização dessa criança. Caso nessas investigações surjam alguma outra novidade, que essa criança foi vista em algum local, então esse alerta ele é encaminhado para o último local visto dessa informação da investigação. E o que o poder público define como desaparecimento? Uma pessoa é considerada desaparecida quando ela some repentinamente, sem um prévio aviso a familiares ou terceiros, não sendo localizada fisicamente ou por outros meios nos lugares onde ela costumava frequentar. Existe uma questão do mito também, que tem que aguardar 24 horas, não. Assim que a familiar percebeu que a pessoa saiu da rotina, não conseguiu contato com ela, pode e deve ser emitido esse BO de desaparecimento. Efetuando um BO de desaparecimento, as delegacias encaminharão essa informação de desaparecimento para o Senasp e o Senasp encaminhará imediatamente essa informação para a Meta efetuar já o alerta, disparar o alerta no raio de 160 quilômetros da última localização dessa criança ou adolescente. O alerta será ativado com esses critérios, que seja menor de 18 anos e tenha questão de risco. Não são todos os casos que serão encaminhados.
Agora, de janeiro a julho de 2023, foram 42.272 registros de pessoas desaparecidas no país. Essa ferramenta pode ampliar a possibilidade de buscas imediatas, né? Isso vem ajudar muito, porque o que acontece? O Instagram, o Facebook já tem um recurso muito alto de fotos. Então, a pessoa está nesse raio de 160 quilômetros, recebeu esse alerta, verificando essas informações, contém a foto da criança, pode conter informações do carro. Então, quanto mais a população tenha consciência de que está ocorrendo uma busca ativa de uma criança ou de um adolescente, aumenta a probabilidade, caso seja um sequestro, propensão de liberarem a criança aumenta muito mais quando esse alerta é emitido. Todas as tecnologias que vêm auxiliar em questão de alerta aumentam ainda mais a questão da localização. Aqui em São Paulo, a média de desaparecimento que temos é 20 casos por dia no município e 60 no estado. Muitas vezes há uma demora para começar as buscas por pessoas desaparecidas, né? Existe aí uma burocracia. Esses procedimentos acabam, de certo modo, atrapalhando ou atrasando a busca. Com a tecnologia, essa busca é acelerada, né? Vai aumentar o número de pessoas que terão consciência que uma pessoa está desaparecida, tem uma busca por ela. Vai aumentar também o número de informações para as autoridades policiais investigarem essas informações e chegarem na localização dessa pessoa desaparecida. São ferramentas utilizadas por jovens, em grande maioria. Darco, as políticas nos estados são muito diversas neste assunto, né? Quais são os principais desafios iniciais na localização de pessoas desaparecidas? Primeiro, é a desmistificação desse mito de tem que aguardar 24 horas. Isso acaba sendo um mito nacional. A família, assim que percebeu, repito, não conseguiu contato, efetuar o BO de desaparecimento. O que precisamos e está sendo cada vez mais integrado é os sistemas. A gente tem uns sistemas integrados. Aqui em São Paulo, a nossa divisão, ela tem um sistema de alerta dentro dos serviços de acolhimento e saúde do município de São Paulo. Assim que é recebido uma informação de desaparecimento, esse alerta é inserido dentro de um serviço de acolhimento ou saúde. Caso essa pessoa passe algum desses serviços, consta também a informação que ela está desaparecida. Então, a integração de dados é fundamental para a busca de pessoas desaparecidas e a redução desse número de desaparecimento. Aqui em São Paulo, eu falei que a média é 20 casos por dia no município, 60 no estado. Desse total, 80% são localizados rapidamente e 20% dessas pessoas que estão desaparecidas levam um tempo maior para serem localizadas. Doutor Darco, as secretarias dos estados devem comunicar o desaparecimento à Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que vai informar a Big Tech. E então os alertas vão ser emitidos. As redes sociais ajudam nessa procura por desaparecidos? Elas viram aliadas? É importante que o recurso chegue a outras plataformas? Todas as plataformas auxiliarão para a população saber que essa pessoa, tanto o governo, tanto o poder público como a sociedade, auxiliando na questão da localização de pessoas. E quanto mais alerta tivermos em sistemas que identifiquem que uma pessoa está desaparecida, seja um sistema de alerta, seja um sistema de reconhecimento facial, conseguiremos localizar um número maior de pessoas desaparecidas. Aqui no Brasil, inicialmente, nesses 3 primeiros meses, serão Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais, que estarão inserindo o alerta, encaminhando o alerta para a meta, divulgar em um raio de 160 quilômetros do desaparecimento dessa criança ou adolescente. Doutora, as redes sociais viraram aliadas de familiares que buscam por pistas sobre os desaparecidos. No entanto, o uso da internet para esse fim também exige alguns cuidados? Exatamente, a tecnologia foi aumentando em 2007, utilizávamos fax, encaminhávamos uma foto para vários lugares. Hoje, apenas num clique, a gente já consegue ter um alerta ativado em várias redes sociais. Mas é muito importante também ressaltar que a rede social ela acaba trazendo também situações que podem desfavorecer um familiar. Quais são elas? A gente sempre orienta aqui que os familiares coloquem números de telefone para contato, números de organizações governamentais, seja da divisão, polícia. Por quê? Muitos criminosos acabam acessando essa informação, vendo que a família está numa situação de vulnerabilidade, pega o telefone e acaba tentando passar um golpe, ou por vezes passando o golpe para esses familiares, dizendo que o ente está sequestrado, que sabe onde está a pessoa e precisa de um dinheiro para levar essa pessoa até determinado local, porém acaba se passando por um golpe. Então é muito
Importante que os familiares tenham consciência disso. Quando tiver um ente de desaparecimento, confiar no poder público e que essas informações, os cartazes de desaparecimento, são muitas vezes efetuados até pelo próprio poder público. Aqui em São Paulo e em outros estados, temos o PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público, e a nossa divisão, que elabora os cartazes de desaparecimento com o número do telefone institucional para evitar essas questões de golpes. Agora, doutor, o foco principal desse esforço é encontrar crianças e adolescentes por se tratar de um grupo vulnerável, né? Geralmente, qual é o perfil dos desaparecidos? O perfil normalmente é jovens, possui alguma questão de conflito familiar ou dependência química. E a maioria são do sexo masculino. Você já informou que, inicialmente, essa parceria está estabelecida para adolescentes no máximo, né? Qual o limite de idade? Menores de 18 anos. Nos Estados Unidos, alguns estados acabam tendo outros critérios. Aqui no Brasil, pelo menos nesse primeiro momento, está sendo divulgado são desaparecimentos de menores de 18 anos. Agora, apesar dos números de pessoas desaparecidas, o tema ainda recebe pouca atenção do poder público, né? E falta um banco de dados unificado, um cadastro único de pessoas desaparecidas. Isso dificulta o trabalho de investigação? O cadastro único está sendo elaborado pelo Ministério da Justiça. Em breve teremos essas informações do cadastro único. Isso auxilia muito, porque aqui em São Paulo temos um caso de desaparecimento, a gente acaba verificando os casos de São Paulo. Com o cadastro único, a gente consegue verificar o cadastro se uma pessoa está desaparecida em outros estados também. Então, essa informação acaba sendo maior, um território maior. Darko, e como os desaparecimentos são registrados na polícia? Por não se tratar necessariamente de um crime, isso exige um tipo de investigação padrão? A família chegou na delegacia, informou que tem um ente desaparecido, é efetuado o BO, é iniciadas as investigações para verificar do que se trata aquela informação, pode se tratar de um homicídio, de um sequestro, então é feita uma investigação preliminar nesses casos. E o que a pessoa deve fazer ao notar que um parente desapareceu? Quais são as orientações iniciais? Assim que percebeu que um ente desapareceu, não conseguiu contato, a gente sempre orienta aqui. Primeiro, Polícia Militar, SAMU, PM, passa os dados dessa pessoa para verificar se houve alguma ocorrência. A pessoa pode ter passado mal, sofrido algum acidente. Um desses 3 órgãos pode ter socorrido. Caso não tenha nenhuma informação desses 3 órgãos, efetuar imediatamente o BO de desaparecimento. O BO pode ser feito no distrito policial mais próximo da residência ou na delegacia eletrônica. E assim que efetuar o BO, entrar em contato com a divisão de desaparecidos para inserir o alerta de desaparecimento aqui no município de São Paulo. Agora, qual deve ser a iniciativa de um cidadão que encontrou uma pessoa que está perdida na rua, dentro dessas características que a gente está falando, adolescente até 18 anos? O cidadão encontrou uma pessoa que está desaparecida, vamos supor na questão do alerta Amber. Nessas notificações virão a foto da criança e outros detalhes e também um contato no qual deve ser efetuado a ligação para passar essas informações. Além do alerta Amber, é muito importante também que a sociedade perceba, caso encontre também uma pessoa que esteja aparentemente perdida, pode ser até um adulto ou um idoso, às vezes acontece muito também. Caso de Alzheimer, a pessoa já não está conseguindo fornecer muitos dados, está perdida, acionar 190 para que uma viatura vá até o local, obter essas informações e verificar se alguém está procurando por aquela pessoa e restabelecer esse contato com o familiar. Darko, nos últimos anos, novas tecnologias têm sido aperfeiçoadas e vêm sendo usadas no trabalho de busca por desaparecidos, como técnicas de simulação de crescimento e envelhecimento facial, por exemplo. Quais os resultados do uso desse tipo de recurso? Aqui em São Paulo, temos no DHPP o Laboratório Forense, que ele elabora as progressões de idade de casos de desaparecimento que estão há muito tempo sem a localização. Esses casos são divulgados em redes sociais, essa fotografia com essas progressões. E também temos uma parceria com o metrô, onde divulgamos casos de desaparecimento na TV Minuto do Metrô, onde circulam mais de 5 milhões de pessoas por dia. E essa divulgação acaba auxiliando também na localização de várias pessoas, conforme já aconteceu nessa parceria de 2 anos. A gente caminha a foto, os usuários do metrô acabam verificando essa informação que essa pessoa estava desaparecida, que viram essa pessoa em determinado local e nas investigações acabamos encontrando a pessoa. Então, a progressão de idade, alerta de desaparecimentos em sistemas, isso é fundamental
na tecnologia que temos hoje, temos ferramentas para isso, para auxiliar os familiares que acabam tendo um sofrimento muito grande por não ter notícia dos seus entes. Acaba sendo uma montanha-russa de sentimentos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do diretor da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos, Darko Hunter. Obrigado, Darko. Muito obrigado, Celso. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Obrigado, Giovana. Obrigada, Celso, mais uma vez pela oportunidade, por trazer esse assunto tão importante. Doutor Darko, também eu agradeço demais pelos esclarecimentos e por todas as informações. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.